Esqueci aqui. Bem, então, esse é um projeto chamado de PPGADM Talks. O objetivo, basicamente, inicial, na verdade, vai ser para divulgar o processo seletivo para a turma de 2021, que deve estar começando, deve ser divulgado nas próximas semanas. Junto com isso, também vão ter algumas oficinas, também algumas discussões que envolvam toda a linha de formação dentro do próprio programa, mas também já mostrar para a sociedade tudo que o nosso programa faz. Acho que é uma das formas de a gente tentar buscar dar mais visibilidade ao que o programa tem feito já desde 2015 para cá. A primeira edição desse projeto, PPGADM Talks, foi na semana passada, com uma doutoranda do programa, a Cadine, falou um pouquinho sobre a questão de estudar nesse momento de pandemia, que tem uma série de questões atreladas a isso, em relação à atenção, em relação a conseguir se concentrar, conseguir manter um foco. Então, um aspecto extremamente importante, que é essa concentração mais pontual, até mesmo emocional. E dando uma virada hoje no perfil, eu fiz questão de convidar aí os egressos do programa. São 4 egressos das 2 principais linhas do programa. De maneira geral, só para apresentar para vocês, o programa aqui, né, de pós-graduação em administração do UFG, que começou lá em 2015, tem a turma de mestrado até então, e desde 2019 nós tivemos a primeira turma de doutorado. Basicamente, nosso programa trabalha com 2 principais linhas de pesquisa, tá? Linhas essas que, obviamente, têm professores que estão previamente qualificados para cada uma das linhas, e os trabalhos que nós estamos produzindo acabam ficando focado em uma dessas 2 linhas. A primeira linha de pesquisa é chamada de Estratégia, Empreendedorismo e Inovação. Basicamente, o foco está ali em descobrir foco central em empresas com fins lucrativos, ou basicamente conseguir entender como é que essas empresas estão se posicionando no mercado. Do outro lado, tem a linha de pesquisa 2, que é a linha de administração pública e políticas públicas, que aí, obviamente, tem um foco mais na questão governamental também. E no último ano, inclusive, foi a linha que mais teve entrantes no programa. Então, são basicamente essas 2 linhas que o programa trabalha. Não sei se todos têm a percepção de como funciona um programa. Basicamente, o programa tem 2 linhas para conseguir concentrar os esforços também mediante a capacitação de todos os professores que estão ali vinculados. O meu nome é Ricardo Limonge, estou como atual coordenador do programa desde janeiro desse ano, e o objetivo é conseguir dar um pouco mais de visibilidade àquilo que a gente está fazendo e também começar a mostrar a grande competência que os alunos têm, e basicamente acho que o programa conseguiu contribuir de uma maneira significativa na carreira deles. Então, hoje, o objetivo do meu convite aos 4 egressos é contar um pouquinho da experiência, como é que foi essa questão do programa. Acredito que grande parte de todos que estejam aqui ou tem um interesse em estar aplicando no programa para a turma de 2021, ou a partir das próximas turmas, ou até mesmo entender um pouco como é que é o ambiente acadêmico. Digo por mim, eu fiz bastante questão de entender como que era o ambiente acadêmico antes de fazer meu mestrado e doutorado, então acho que é interessante trocar uma ideia. O que eu combinei com os egressos antes de apresentá-los não foi nada muito formal, a ideia não é uma aula, é literalmente um bate-papo, que a gente possa usar a conversa, que a gente possa trocar experiências. Conheço os 4 egressos aqui, são pessoas extremamente capacitadas e disponíveis para trocar uma ideia de percepção, de história, tenho certeza que eles vão estar à disposição aí para conversar com vocês. Então, o que eu planejei com eles é basicamente, eles contaram basicamente como é que foi a carreira deles, como é que o programa de fato influenciou isso, quais foram as percepções, quais foram as melhorias em que o programa pôde agregar na formação deles. E na sequência a gente abriu uma bate-bola aqui, trocar ideia, perguntas. E o meu papel aqui é muito mais de mediar, ou seja, de fazer as coisas acontecerem do que efetivamente tomar a frente. A ideia é que assim que o edital seja liberado, como mencionei, eu acredito que nas próximas semanas, eu devo convocar uma edição assim como essa, mas que é para eu discutir com todos aqueles interessados a minúcia do edital, a preparação, outras questões. Por enquanto, a ideia é que a comunidade possa realmente conhecer o nosso programa da melhor maneira possível, tá bom? Fique à vontade, então, à medida que a gente estiver conversando aqui, de colocar no chat ali as dúvidas, perguntas, questionamentos,
Como eu brinco com os alunos, medo, anseio, desespero também faz parte. Coloca ali como é que vocês imaginam que é essa trajetória para a gente poder conversar junto. A ideia é realmente que a gente faça essa noite ser bem útil para todo mundo, tá? Eu sou um pouco exigente em relação ao horário. Eu acho que o horário tem que ser cumprido, por isso que a gente está começando pontualmente para respeitar a agenda de todos. Objetivo, pedir autorização a todos os egressos. Essa conversa sendo gravada. O objetivo é que isso depois seja disponibilizado via YouTube também, para aqueles que não puderam participar comecem a ter mais contato com o nosso programa, tá? Então, de maneira geral, obviamente eles vão se apresentar, mas então sejam todos muito bem-vindos ao PPG-ADM da UFG, todos aqueles que estão aqui participando como público, mas também um agradecimento muito especial aí aos egressos. Desde quando acabei assumindo a coordenação, fiquei muito feliz com o tempo de resposta deles e envolvimento dos egressos. Acho que, como também professor, é extremamente importante ver os egressos fazendo parte da rotina do programa e voltar um pouco o conhecimento para as pessoas que estão começando. Eles já tiveram há poucos anos atrás, ou estão ainda no programa, mas que consigam entender. Então, a estratégia foi chamar 2 pessoas por linha, como eu mostrei para vocês no início, que nós temos 2 linhas. Então, em relação à linha 1, eu fiz questão de convidar a Fernanda Arantes, ela vai se apresentar rapidinho, mas ela tem um ponto interessante, que ela foi mestranda do programa e é atual doutoranda em administração do programa. É com certeza um dos alunos notáveis que a gente tem aí no programa, foi inclusive uma das melhores avaliações do último processo edital, um aluno que a gente acredita muito no potencial dela. E o Marçal também terminou no ano passado o mestrado em administração também na linha 1, teve o orientador, professor Cândido, eu fui na época co-orientador, especificamente trabalhando com inovação. E na linha, também temos ali a Giovana, que trabalhou, na verdade, já terminou agora em abril, com certeza ainda está tirando um pouco do mestrado aí do corpo, olhando para frente, tem muitas coisas boas vindo por aí. Então ela terminou em abril, dá para contar bastante coisas para vocês de oportunidades, de tudo que ela passou, vai estar tudo mais fresquinho aí também. Então, e na linha 2, o Tainan, que terminou ano passado, orientando do Sérgio também. Ele está fazendo doutorado agora ali no UNB, então é legal também que já vai poder mostrar para vocês. É interessante, às vezes, você emendar quais são as vantagens, é interessante comentar sobre os dois, tá bom? Então, pessoal, muitíssimo obrigado a todos os egressos aí participando, muitíssimo obrigado mesmo por terem topado que a gente possa se encontrar em outros eventos, já que infelizmente não dá para se encontrar presencial, mas que nos eventos digitais a gente possa encontrar e que vocês mantenham sempre de forma muito ativa o programa. Esses dias assistindo uma palestra, ouvi um termo que eu achei lindo para a gente repetir. A UFG é a alma mater de vocês, né? Então, efetivamente, isso faz parte da carreira e da vida de vocês. Então, a UFG marcou essa vida de vocês. Eu espero que a gente consiga fazer isso ter mais continuidade, tá bom? Vou deixar vocês em aberto, Marçal, Tainan, Fernanda e Giovana, para vocês, quem quiser puxar a palavra, fica à vontade. O meu papel agora, como eu disse, eu vou ficar quietinho aqui e vou provocar as pessoas que estão aqui participando em relação às perguntas, depois eu direciono para vocês, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, professor. Acho que ladies first, né, Tainá? Deixa as meninas falarem. Fernanda, Giovana. Acho que de repente a gente pode alternar aí entre as 2 linhas. A Fernanda fala, Giovana, depois você, pode ser? Que a gente alterna entre as 2 linhas. Por mim, tudo certo. Pode ser, meninas? Pode ser, de acordo. Então vai lá. Vamos lá. Posso começar, Gil? Pode começar. Boa noite a todos. Boa noite. Agradeço o convite do professor Ricardo de Monge, pela também a gentileza nas palavras na apresentação. Espero poder contribuir com vocês e com um pouco da minha experiência, todo o impacto que o mestrado, a pós-graduação, agora o doutorado tem tido, na minha vida pessoal e profissional. Então, vou apresentar brevemente a minha experiência, o meu contato com a pesquisa científica teve início durante a minha graduação. Eu cursei administração na Universidade Federal de Uberlândia, e lá eu me envolvi com a pesquisa científica por meio de um convite de uma professora da área de marketing.
Então, né, durante a minha graduação, toda a minha experiência na acadêmica ela foi voltada para essa área, o marketing, e profissionalmente também. Contudo, quando eu finalizei a graduação, eu tinha intenção de fazer pós, eu não tinha certeza ainda em relação a mestrado e doutorado, né, stricto sensu. Então, não foi algo muito certo desde o início, mas quando eu passei a analisar um pouquinho melhor, tive contato, né, com alguns editais, em especial com o edital da UFG, eu vi uma boa oportunidade, eu tinha vontade de voltar para casa, por assim dizer, né, já tinha 5 anos que eu estava morando em Minas e tinha vontade de retornar e continuar estudando, então vi ali uma oportunidade e resolvi tentar. Confesso que no início, quando eu me deparei com o edital, eu fiquei um pouco triste por não ter a área de marketing, né, que a princípio era a área que eu me envolvia na pesquisa e tinha muito interesse em continuar profissionalmente atuando nessa área. Contudo, pude, né, ter a oportunidade de conhecer outras áreas e me interessei pela linha 1, como o professor Limon já apresentou, estratégia, empreendedorismo e inovação. E, especificamente dentro dessa linha, a professora que me orientou durante o mestrado, a professora Maria Salete, foi na área voltada para a aprendizagem do empreendedorismo. Eu não tinha conhecimento sobre o assunto, eu confesso, quando eu ingressei, eu tive uma curiosidade ao pesquisar e quando, né, fui me aplicar no processo seletivo, então a decisão foi por esse tema. E deu tudo muito certo, graças a Deus. É um processo difícil, sim, né? É um processo por ser muito intenso, né? Não é difícil no sentido de ser algo impossível. Acho que o mestrado, o doutorado, para aqueles que têm o perfil, que gostam, né? Eu ter o perfil, quando eu falo, é gostar, ter interesse por esse universo. Eu acho que é totalmente possível, exige, claro, dedicação, mas isso para tudo que a gente for fazer. Então, com o mestrado, eu pude aprofundar mais o conhecimento acerca da pesquisa científica. Eu realmente passei a ter um entendimento muito mais aprofundado em relação ao que é uma pesquisa científica, o que difere, né, essa pesquisa científica de outros tipos de pesquisa, e qual que é a relevância dela, não apenas quando nós falamos sobre pesquisa voltada para a academia ou para uma carreira acadêmica, mas isso sendo aplicado na nossa vida profissional, onde quer que a gente atue, seja numa empresa privada, seja numa empresa pública, no setor público, enfim. Então, esse rigor científico que me foi apresentado logo nas primeiras disciplinas do mestrado, como, por exemplo, pesquisa em administração, começou, né, a apurar um pouco mais em mim esse senso crítico, essa necessidade de trazer isso para a minha vida de forma geral, então, de forma mais abrangente. Realmente, o senso crítico eu falo sempre quando eu vou comentar sobre a minha experiência acadêmica, um dos pontos mais importantes. Eu acredito que o mestrado ajuda muito nisso, desenvolver essa competência. Além disso, ter um domínio maior sobre o tema. Então, obviamente, quando nós pensamos em uma pós-graduação, nós queremos aprofundar, nós queremos nos especializar em um determinado tema. E isso, com certeza, o mestrado faz de forma muito positiva, muito competente com os professores, né, do corpo docente, então, realmente, um domínio muito maior. E, com isso, outras competências, né, não apenas técnicas, mas comportamentais, puderam também ser desenvolvidas ao longo do mestrado. Nós precisamos trabalhar em equipe, né, durante as disciplinas, nós precisamos sim ter muita resiliência durante o curso, é mais intenso, né, nós sabemos o período é mais curto do mestrado, são 2 anos, então é bem intenso, nós temos que conciliar muitas vezes quem trabalha, conciliar com a pesquisa, conciliar com as disciplinas, mas é possível. E, assim, realmente foi um momento divisor de águas na minha vida em termos de carreira também profissional. Então, a partir do mestrado, eu comecei a me envolver com a docência também, né? Foi a primeira vez que eu me envolvi em termos de graduação, de pós-graduação, e dali em diante eu continuei. E também cursos, não voltados especificamente para a área acadêmica, mas cursos em escolas livres, voltadas para empreendedorismo e inovação. Só que isso, toda essa formação para a docência, né, e esse senso crítico que eu comentei antes, vieram contribuir para ajudar também profissionais. Então, por exemplo, nesses cursos livres que eu comentei, nós trabalhamos com profissionais da área de empreendedorismo. E você ter um domínio sobre um assunto e saber em que fontes você pode buscar novas informações para ter mais conhecimentos
a respeito de um tema e passar isso de forma segura para aquelas pessoas que vão te ouvir, para aquelas pessoas que querem aplicar esses conhecimentos nas vidas profissionais delas também, isso te traz uma segurança, uma autoridade muito maior. Então, toda vez que nós vamos fazer um curso, porque, eu falo nós trabalhamos com outros colegas que também, né, finalizaram seus mestrados, doutorados, nós temos essa preocupação de falar para essas pessoas que todo o conhecimento que a gente passa para elas vem, claro, da nossa experiência também, mas de fontes científicas, de fontes que são tidas como confiáveis, são fontes que foram acreditadas, então eles também trazem, né, com isso, o maior senso de segurança em nós enquanto profissionais. E a partir dessa experiência com o mestrado também, eu tive a oportunidade de trabalhar enquanto gestora de projetos na Prefeitura de Goiânia, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, Trabalho, Ciência, Tecnologia, pasta grande, Giovana está lá, ela pode falar melhor até, né, Gil? E na área de pesquisa e inovação, trabalhando com ciência. Então, realmente, tudo aquilo que eu aprendi também durante o mestrado pode ser aplicado durante a minha experiência na Prefeitura com esses projetos voltados para a ciência, para a tecnologia, para a inovação, de forma prática, né, então no setor público. E agora, né, estou no doutorado, iniciei esse ano, continuo a pesquisa na mesma linha, com a mesma orientadora, e o intuito é que realmente esse conhecimento possa ser ainda mais aprofundado, especialmente em questões metodológicas. Como trabalhar de forma melhor uma metodologia, compreender ainda melhor as teorias que estão por trás do tema que eu trabalho, que eu estudo, tenho interesse. E profissionalmente falando, atualmente eu continuo atuando com pesquisa. Então, atuo juntamente ao professor Cândido Borges, na Universidade Federal de Goiás, com pesquisa. É um projeto que nós estamos em conjunto desenvolvendo com o Ministério da Saúde, para o Ministério da Saúde, na verdade, mas relacionado à gestão. Então, com toda certeza, todo o conhecimento, toda essa bagagem, né, adquirida nesse período, contribuíram de forma, assim, primordial e essencial para essa carreira. Então, assim, de forma bem breve, bem superficial, passando para vocês um pouquinho da experiência. E como o professor Limonge falou também, no início, estou à disposição para ajudá-los no que precisarem, se quiserem alguma dica, alguma informação que eu possa, né, passar, fiquem à vontade para me procurar, tá bem? Se quiserem contato, talvez a gente faça o professor Limonge, não sei como a gente pode organizar, mas estou à disposição. Pessoal, muito obrigada. Tainá, você vai querer falar agora para alternar ou eu posso dar continuidade? Não, vai lá, Giovana, vai lá. Tá bom, obrigada. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Giovana. Eu também pesquisei na linha de estratégia, empreendedorismo e inovação. E a primeira coisa que eu posso falar para vocês é que, de fato, até o momento, foi a experiência mais desafiadora da minha vida e, por consequência, mais transformadora. Eu acredito que quando eu me apliquei para o processo, eu sabia, há todo um consenso, né, que vida acadêmica existe dedicação, existe algo intenso, você tem que focar naquilo, mas é um processo que, de fato, no caminho você vê a transformação. Como o professor falou, eu terminei recentemente, foi dia 26 de março de 2020, o dia da minha banca, do meu renascimento, né? E quando eu realmente voltei à vida social, não tanto porque veio uma pandemia, ironia do destino, mas foi o dia que eu realmente entreguei o trabalho e pude analisar como que eu pude crescer nesse período. E como a Fernanda falou, eu trabalhei durante um ano com a Fernanda também na secretaria, nós vimos muito a aplicabilidade do mestrado na nossa vida, na nossa rotina, no desenvolvimento das habilidades. Então, por exemplo, com o mestrado, desenvolvimento da pesquisa, eu tive que me atentar à resiliência, eu tive que me dedicar muito a um tema, receber feedbacks negativos, não tem jeito. No mestrado, você tem que estar de coração aberto e para receber feedbacks e para aprimorar o seu trabalho. Então, por que eu procurei um mestrado, né? Quando eu estava na graduação, eu fiz a graduação na UFG,
administração na UFG e fui para o mestrado também em administração com o mesmo orientador. O mesmo processo hoje que a Fernanda passa, de mestrado e doutorado, eu passei de bacharelado e mestrado com o mesmo orientador. E no meu trabalho, eu pude verificar lá na graduação o interesse em determinada área. Então, eu me interessava pelo comportamento do consumidor na área de marketing e me interessei muito pela pesquisa em ambiente natural. Então, a minha pesquisa foi, de fato, dentro de uma loja, fazendo um experimento em ambiente natural e tudo mais. Então, eu me apaixonei por essa área de pesquisa e falei, não, vou tentar um mestrado para poder aprofundar nesse tema. E eu sei que esse não é o caminho de todo mundo, né? Eu sei que muitas das vezes a gente pesquisa A na graduação e se interessa por B na hora de fazer um mestrado e etc. Isso não é fator definitivo para que você siga um mestrado. A minha recomendação é que você estude sobre o tema, que você leia sobre o tema e você, de fato, se interesse e, de fato, você crie uma rotina de leitura sobre aquilo, independente se está vinculada a essa graduação ou não. Porque é muita leitura que você vai ter nos próximos anos, seja de mestrado e doutorado, e você precisa de ter uma afinidade mínima com aquilo que você vai estar estudando. Mas, então, hoje em dia, mesmo não estando mais no mestrado, eu concluí agora, eu continuo lendo a respeito, eu continuo me interessando pela área de comportamento do consumidor e percebo como eu fiquei mais crítica, como eu fiquei mais detalhista, como quando eu leio um texto, definitivamente não tenho mais os mesmos olhos para um texto, eu consigo identificar uma introdução, uma boa introdução, que é algo que a gente acaba estudando muito dentro do mestrado. Então, assim, de fato, o interesse é crucial para o desenvolvimento do seu trabalho, seja mestrado, seja doutorado. Dentro disso, você vai conseguir desenvolver. É muito engraçado que antes de entrar no mestrado, eu tive algumas percepções de, meu Deus, é coisa de outro mundo, não é para mim, que coisa impossível. E pelo fato de se interessar no tema, eu sempre estava estudando, eu sempre estava alinhada com o meu orientador, eu consegui, acredito eu, fazer um bom trabalho. Então, se alguém aqui que está conversando com a gente, que está ouvindo a nossa conversa, se sente um pouco fora da casinha, digamos assim, em querer fazer um mestrado, um doutorado, eu garanto que é importante. No meio do processo, eu tive ali um sentimento de síndrome do impostor, de meu Deus, vai dar tudo errado, mas no final deu tudo certo e é claro que hoje eu já penso na possibilidade de fazer um doutorado em breve. Então, quando eu estava no processo seletivo para o mestrado, eu queria ouvir algumas coisas que eu não ouvi por não ter esse acesso que vocês estão tendo agora. Então, acho uma excelente oportunidade que vocês estão tendo e estão querendo entrar no processo. E acho que coisas pontuais que poderiam ter me falado, e a principal era controle emocional, controle de tempo. Às vezes, o seu emocional, você fica muito desesperado, mas é porque também você não fez um bom controle do seu tempo, uma rotina diária de contato com o seu tema, independente se você vai fazer o processo agora, você já precisa ter uma rotina. E também o que poderiam ter dito para mim e que não me disseram, porque às vezes parecia muito assustador, você vai sobreviver, vai dar tudo certo e sua pesquisa depois vai ser como um filho, entendeu? Então você vai realmente ter muito orgulho daquilo que você fez. Você vai ter hora que vai pensar, tipo, vou desistir, não quero mais. Você vai tomar birra da voz do seu orientador algumas vezes, mas no final das contas é um orgulho muito grande, uma transformação muito grande na vida de quem passa por esse processo. E assim como a Fernanda, a gente também está disponível para tirar qualquer dúvida. Se alguém quiser falar sobre a linha de pesquisa
em si, sobre a minha pesquisa. Eu acho que agora é mais para a gente dar uma ambientada aqui para todo mundo. E se alguém quiser falar sobre economia comportamental, comportamento do consumidor em específico, eu estou à disposição. Bom, bacana. Bom, eu falo então, Tainá, depois você? Pode ser? Pode ser, pode ser. Então, bora lá então. Boa noite, pessoal, né? Sejam todos muito bem-vindos aí. Obrigado, professor Limonge, pelo convite, né? Parabéns aí, Fernanda, Giovana, pelo trabalho. Muito bom rever vocês junto com o nosso amigo aí, nosso colega também da mesma turma, o Tainan. Bom, meus queridos, eu fiz parte da turma de 2017, quarta turma, e eu, assim, eu sobrevivi ao mestrado também, assim como a Giovana falou, e eu tive uma trajetória, eu quero contar um pouquinho da minha trajetória, porque eu sou um cara muito de mercado, né? O que me chamou a atenção no mestrado é que eu já estava atuando no mercado, fazendo aquilo que eu queria entender como que era lá na academia, né? Então, só para me apresentar, eu sou analista de sistemas. Antes disso, eu sou contador, analista de sistemas, especializado em gerenciamento de projetos e fiz um mestrado na linha de pesquisa de estratégia, empreendedorismo e inovação. Só que eu tinha uma carreira extremamente técnica, né, como analista de sistema, desenvolvedor de software, gestor de grandes equipes de desenvolvimento, trabalhando em empresas aí que atuam no Brasil todo. Já tinha minha carreira de docente, né? Na época do mestrado, eu já era docente em mais de 10 programas de pós-graduação. Tenho a minha empresa, a minha startup, então foi um desafio muito grande, mas eu queria entender aquilo que eu fazia com a academia, porque a minha empresa é uma empresa que atua com desenvolvimento de empreendedorismo, intraempreendedorismo e de incubação de projetos de inovação. Antes de chegar na FACE, para vocês entenderem, eu fui aluno especial do mestrado lá na Escola de Engenharia Elétrica e Ciências da Computação. Lá eu fiz 2 disciplinas que mudaram toda a minha trajetória profissional e acadêmica. Eu fui estudar planejamento estratégico e gerenciamento de projetos. Quando eu fiz isso, eu não continuei na Escola de Engenharia Elétrica e Ciências da Computação. Eu vi que lá não era o meu lugar. Eu fui para a Fundação Getúlio Vargas fazer gerenciamento de projetos e depois eu voltei, né, para o UFG, na FACE, para fazer o meu curso, porque eu já trabalho com inovação há muito tempo, já desenvolvo projetos, já desenvolvia e desenvolvo projetos há muito tempo e gostaria de pesquisar isso para fazer uma coisa que sempre foi meu desejo, meu sonho, que era unir aí as empresas à academia, ou o mercado academia, um profissional de mercado na academia. Então, sofri pra caramba, porque assim, essa questão da gestão do tempo que a Giovana falou, ela é primordial no mestrado, e eu tinha uma rotina de estudar das 4 horas da manhã até as 8 da manhã, por conta do meu trabalho, então eu sempre estudava de madrugada, que eu tinha uma agenda bastante pesada, então eu sofri muito, né? Eu sempre fui, né, com muito orgulho, o aluno tipo A em tudo que eu passei. No mestrado eu não consegui ser, por conta da minha carga, e eu tinha um desejo, né, que eu acho que eu consegui entender e ver como que a pesquisa poderia apoiar as minhas atividades profissionais ou como ela poderia produzir resultado para a sociedade ou para o mercado. Eu, trabalhando com inovação e com empreendedorismo, eu comecei o meu trabalho primeiro fazendo um estudo sobre aprendizagem de empreendedorismo, mais ou menos na linha que a Fernanda seguiu. Não sei se a Fernanda se lembra, mas acho que a Fernanda, um dia, a gente bateu um papo, né, Fernanda? Quando eu estava começando, e eu sou muito grato a isso, e por isso eu estou totalmente à disposição de vocês, porque isso ajuda muito a gente a entender onde a gente está entrando, o que vai acontecer e quais são as perspectivas. Então, naquele momento, a Fernanda e outros egressos, né, me ajudaram, só que eu mudei, né, a minha linha ou mudei o meu projeto, não a linha de pesquisa. Isso é algo muito natural no mestrado, né, você mudar o projeto. Eu estava estudando aprendizagem de empreendedorismo e fui estudar inovação, né? O meu projeto final
foi estudar os tipos de inovação e o desempenho de mercado das empresas. Qual que era a relação disso, né? A moderação entre a relação dos tipos de inovação e desempenho de mercado. Então, foi esse o meu projeto final. Pude entender o quanto a pesquisa pode ajudar a gente a melhorar a nossa metodologia de trabalho, eu como mentor, como consultor, como docente. Hoje eu coordeno 2 programas de pós-graduação, um MBA de Gestão de Tecnologia da Informação, um MBA de Transformação Digital. Sou docente em mais de 12 programas hoje, porque está limitado por conta da agenda. E o mestrado me ajudou muito nisso, no pensamento crítico, né, em buscar entender e saber as referências corretas, e principalmente saber que tudo que a gente faz aí no dia a dia da nossa vida, que a gente escuta até um jargão por aí que eu costumo combater, que fala a prática é diferente da teoria, né? Na verdade, toda a prática que a gente trabalha hoje tem alguém que pensou aquilo por trás, ou tem uma base teórica, tem uma fundamentação teórica, e eu fui entender qual que era essa conexão. Então, eu como um cara de mercado, né, sou muito grato à Universidade Federal de Goiás, e muito grato aos meus orientadores, né, o professor Cândido, que eu acho que é um cara assim que teve muita cumplicidade, paciência, um cara muito bacana, que foi um parceiraço, ao professor Ricardo Limonge, que aí foi meu co-orientador no final do meu projeto, né. Eu tenho certeza que eu fui um aluno que deu trabalho para o programa. Deu trabalho no sentido que eu era de mercado e estava na pesquisa e eu não tinha toda aquela dedicação que muitos tinham, eu tinha uma dedicação menor, mas eu consegui entregar o meu trabalho, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque quem aí é de mercado e está trabalhando para caramba, está desenvolvendo uma empresa, eu, por exemplo, eu estou escalando a minha startup agora e por isso eu não fui para o doutorado. Depois que a minha startup engrenar e eu estiver numa fase agora da fase que eu estou, eu voltar para um programa aí, quem sabe de doutorado na linha de pesquisa. Mas para mim o maior aprendizado é que existe conexão, uma coisa pode ajudar uma outra, as duas coisas podem andar junto. E assim, ao longo da minha trajetória, eu vi que esses dois mundos são assim, não são fáceis de conversar, né? Porque muitas vezes a empresa reclama que a universidade ou não tem abertura ou não faz pesquisas práticas que elas aplicam, e ao mesmo tempo, quando a universidade quer ajudar, ou quer pesquisar, ou quer entender o que se passa na empresa, a empresa não tem abertura para te contar o que ela faz, né? Por exemplo, eu passei pelo drama que boa parte dos mestrandos passam, que é fazer levantamento de dados primários, né? Depois eu posso falar isso e explicar para vocês aí que vão entrar. Eu estava prestes a fazer uma pesquisa com dados secundários, dados lá do IBGE, que não foi acessível para mim, e eu tive que levantar dados, pesquisar as empresas. Aí eu vi que a empresa não tem abertura como eu imaginava que teria para os pesquisadores, né? Então, assim, eu vivenciei muito isso, essa questão de mercado, academia, eu vi o quanto é bom a aproximação, o quanto ela é desafiadora, eu acho que essa palavra que a Giovana usou aí, talvez foi um dos projetos mais desafiadores da minha vida, mas eu sou muito grato ao programa, porque o programa é acolhedor, é muito profissional, o programa ele é bastante rígido, é bastante correto, e isso faz a gente crescer muito. Então, hoje, né, eu sou um profissional melhor, eu sou um profissional mais crítico, eu sou um profissional que consigo ver a visão da academia, a visão de mercado, e eu sou um profissional extremamente grato à Universidade Federal, ao professor Limonge, né? Espero que, depois de tudo, a gente ainda possa fazer alguma coisa junto, o professor Cândido, né? Então, é isso, é a gratidão em relação ao que esse programa proporciona. E depois, quem quiser falar um pouquinho sobre inovação, que é a minha linha de pesquisa, que é a minha atuação enquanto profissional da minha empresa, eu vou estar à disposição de vocês, né? Eu vou fazer a maior questão de poder
ajudar, explicar e mostrar todos os problemas que eu tive, mas também todas as coisas boas pelas quais eu passei nessa jornada, que é uma jornada muito bacana. Eu sobrevivi e isso me deixou mais forte, e eu sou muito grato, então, à Universidade Federal de Goiás e hoje agradecendo aí na pessoa do coordenador, que é o nosso grande Ricardo Limonge aí. Obrigado pela oportunidade e eu estou à disposição de vocês. Bom, boa noite, né? Boa noite a todos. Primeiro agradecer ao professor Limonge pelo convite, né? Para nós é sempre, eu que fiz toda a minha vida acadêmica na universidade, acho que para a gente é uma forma até de retribuir tudo que a gente teve de lá, né? Meu caminho para entrar no mestrado, meu caminho até chegar ao mestrado foi um pouco diferente, né? Eu vim de uma área completamente diferente, eu sou formado em engenharia pela Universidade Federal, engenharia elétrica, né? Isso em 2010, eu formei já tem um tempo. Fiz 2 anos, fiz mais 2 anos de uma especialização dentro da Faculdade de Engenharia, né? Engenharia de Segurança do Trabalho. Depois fiz mais 2 anos de outra especialização, Engenharia Econômica e Financeira. E vi que era a hora do mestrado, né? Eu já atuava no setor público já há um tempo, como servidor de um órgão aqui de Goiânia. Tinha pedido uma licença por interesse particular, uma época que eu não estava me dando com o serviço público, né? Muita picuinha, alguns problemas que aquilo dali foi um pouco cansando. E aí fui para a iniciativa privada, né? Atuar como engenheiro, numa empresa de segurança privada na época, eu era engenheiro de segurança dessa empresa. E aí eu comecei a ter problemas lá que eu vi que a engenharia de segurança do trabalho não resolviam, né? O que eu tinha aprendido, que eu já fui em prática há um bom tempo, não resolviam. E aí comecei a procurar, né, novos lugares para poder resolver alguns problemas internos que estavam tendo lá. E foi quando eu cheguei no programa da administração, né? Eu fiz na área de saúde pública do trabalhador, né? E dentro de uma área, dentro da administração pública, na linha de administração pública, e estudei os esquemas organizacionais, né? Como que as pessoas se organizam, né? Dentro das teorias organizacionais, como que isso ocorre, né? Meu projeto específico foi sobre terceirização no serviço público, né? Quais são os problemas que isso gera pro trabalhador? Eu sempre olhando pelo lado do trabalhador, né? Que esse que é o meu foco de interesse. Como a Giovana falou aí, depois que você passa pelo mestrado, o seu nível de criticidade, de capacidade de analisar muda, né? Então ele é ampliado, né? Você já pega um texto, você já olha com outros olhos, mesmo um texto jornalístico, um texto que não é da área científica, né? Não é de um periódico, né? Você já pega esse texto com outro olhar. Então essa criticidade, essa capacidade crítica, você leva para todas as suas áreas de atuação, né? Então, acho que o mestrado realmente dá para a gente um embasamento enorme nesse ponto. Outro ponto que os meninos já tocaram aí, a Fernanda e o Marçal já tocaram, é com relação à questão profissional, né? O crescimento profissional que o mestrado dá. Seja em oportunidades, né, de participar de projetos, como a Fernanda estava falando que ela fez na Prefeitura de Goiânia, o Marçal aplicando já na área que ele já atuava há um bom tempo. O mestrado te dá um outro olhar profissional sobre o mercado, te dá um outro olhar de profissional sobre os problemas que você vai encontrar, aquela capacidade de fazer uma pesquisa, aquela capacidade de poder procurar outras soluções, a gente fala que é fora da caixinha, né? Procurar outras soluções que não estejam ali tão claras, né? Realmente, como o Marçal já citou, é um período turbulento, né? Eu fiz numa área dentro da administração, que é uma área que me exigiu conhecimentos que eu não tinha, né? Com conhecimentos na área de sociologia, na área de psicologia, né? Que eu não tinha, porque como eu ia estudar o trabalhador, eu precisava entender como que forma essa classe trabalhadora no Brasil e etc., que são processos que são históricos, né? Tem a questão histórica no Brasil, e tem do ponto de vista social, né?
e do ponto de vista psicológico, algumas influências que a gente precisa compreender, né? Então, realmente, nesse ponto, foi extremamente desafiador, porque você vem de uma área que é extremamente cartesiana, né? Engenharia ali, tudo causa e consequência, e quando você vê, você se assusta. Você fala, peraí, a coisa é um pouco mais embaixo, né? Uma área que me chamava a atenção, apesar de não ser a minha área, talvez o professor Limonge, junto com o professor Severo atuam, que é essa área de comportamento do consumidor, que é fantástica, né? Como que o ser humano se comporta, e aí você estudar isso, né? Como que é o comportamento humano diante de uma propaganda, diante de uma ação de marketing, então isso é muito interessante, né? Então, o que eu acho legal do programa da UFG, em primeiro lugar, é isso, é essa abrangência, né? A gente consegue passar por várias linhas de pesquisa, vários professores com vários projetos em andamento, com vários projetos de pesquisa diferentes, e que dá para a gente aí uma amplitude muito grande. Dois comentários, eu fui fazendo algumas notas aqui que o Marçal comentou, e que realmente é um problema, a questão dos dados primários, a abertura das empresas, né? A gente tem aquela ideia que todo mundo é aberto para pesquisa e não é, né? Então, um dos entraves que talvez possa ter essa questão da pesquisa dentro das empresas, né? A empresa não entende muito bem, às vezes, por que você quer aquele dado, o que você vai fazer com aquele dado e tudo mais. Então, há um pouco de receio, né? Eu tive esse problema na hora de fazer, guardei 3 meses uma resposta que depois veio negativa, né? Então, isso atrapalha o processo de cumprimento, né? O programa tem um prazo que a gente precisa cumprir, né? Então, se eu cumprir aqueles prazos, eu fiquei 3 meses esperando uma resposta, e cobrando, ligava para a pessoa, ela ficou de férias, não falou com outra pessoa, e isso foi andando, e quando eu vi, eu tive que mudar um pedaço do meu projeto, né? O foco de análise do meu projeto, porque senão eu ia ficar travado, né? E atrasar a apresentação do resultado final da dissertação causa prejuízo para o programa, causa prejuízo para a gente, né? Você tem toda uma questão documental que precisa ser cumprida. Eu falo que os 2 anos do mestrado, né, mesmo agora tendo ido para o doutorado da UNB, que é um programa onde a UFG tem uma proximidade muito grande, são programas bem parecidos, tanto é que o aproveitamento das disciplinas que eu cursei do mestrado foi de 100% na UNB, eu aproveitei 100% do que eu cursei no mestrado na UNB, né, que isso já me dá aí 60%, quase 70% dos créditos a cumprir, né? Então você já começa como se diz, com o pé lá na frente, em comparação com quem vai ter que cursar todos os créditos, e aí você pode focar mais na tese, né? Que agora no doutorado tem algumas diferençazinhas. Os 2 anos do mestrado, para mim, foram os melhores, né? Dentro os 5 anos de engenharia, os outros 4 anos fazendo aí 2 especializações lato sensu, eu falo que os 2 anos do mestrado foram, sem dúvida, os melhores, né? De crescimento pessoal, desconstrução de valores, reconstrução de valores, conhecer pesquisadores que realmente amam aquilo que fazem, né? Às vezes quem está lá fora na sociedade não olha para dentro da academia, não sabe o tanto que o trabalho desses professores é de dedicação mesmo, né? De professor te atender 8 horas da noite, de você ir na casa do seu professor, do seu orientador, sábado, 3 horas da tarde, né? Como aconteceu comigo várias vezes. Isso é uma dedicação que poucas vezes você encontra em outras profissões, né? É uma dedicação que vai além, porque ele te atender fora do horário não muda o valor do salário dele, não muda nada, né? Não tem uma retribuição financeira, mas tem uma retribuição de um compromisso com pesquisa, com desenvolvimento do programa, que realmente é raro de encontrar, né? Então, eu acho que todo mundo que tiver oportunidade, né? O edital tá para sair aí. Acho que o Limonge deve comentar alguma coisa com relação aos processos, a questão de ter que fazer a prova da ANPAD, que também eu dei uma olhada e tá perto das inscrições, começam agora dia 20 de agosto, então tem algumas coisas que eu acho que o Limonge deve encaminhar aí depois. Eu acho assim, se arrisquem, né? Façam um mestrado, vão lá, vão conhecer a UFG,
é um local que eu acho, assim, eu falo assim, eu me sinto em casa lá, né? Eu adoro ir para o Campus 2, apesar de ser longe, eu adoro ir para lá, eu acho aquele local fantástico, né? De ficar ali, de andar a pé, vai numa lanchonete, come, volta para aula, aquela coisa mesmo, né? De curtir a faculdade, curtir a universidade, né? E é pública, né? É nossa, né? Então, eu acho que, assim, é um convite a todo mundo que está aí, que vai ver esse vídeo talvez depois no YouTube, que vá conhecer o programa da universidade, vá conhecer a universidade. Eu, quando eu fui na universidade a primeira vez, eu liguei para o professor Sérgio, que acabou sendo meu orientador, porque eu queria conversar com ele a respeito dos problemas que eu estava tendo no trabalho. Nós conversamos durante 3 horas. Eu cheguei lá umas 2 horas da tarde, saí às 5h30, porque ele tinha que dar aula às 6, ele tinha uma aula para dar às 6, 6 e pouco, e eu tive que ir embora. Mas nós conversamos 3 horas e meia e simplesmente eu só liguei, me identifiquei, eu estudei aí em 2010, né, tô com algum problema, eu queria bater um papo, tinha pesquisado o Lattes dele, né, tinha visto algumas pesquisas que ele já tinha feito, era do que eu estava tendo problema no trabalho, né, e a partir dali, isso em 2014, né, a partir dali que eu fui me interessar, falei, não, peraí, eu vou fazer esse mestrado. Aí fui cumprir todos as questões técnicas, né, da prova da ANPAD, etc. Mas o mestrado surgiu para mim talvez de uma forma diferente com que às vezes surge para outras pessoas, né? Surgiu para mim realmente como uma conversa que virou algo maior, que eu me interessei e falei assim, isso daqui pode sair uma pesquisa. Então, para quem puder, para quem tiver a oportunidade, eu acho que faça o mestrado. É um enriquecimento enorme, tanto pessoal como profissional. Então, muitíssimo obrigado aí. Acho que basicamente só tentar amarrar 2 pontos do que vocês disseram para a gente já começar a encaminhar as conversas. Acho que uma palavra que vocês disseram muito, acho que é rigor. Acho que parte do que o mestrado, essa formação acadêmica de maneira geral, tende a levar, por quem passa por ela, você se torna mais rigoroso naquilo que você faz. Mas como a Giovana falou, a leitura hoje se torna uma leitura mais crítica. Para você apresentar um texto, você também é mais crítico antes de mandar para alguém. Quando você vai falar, você é mais crítico para apresentar uma linha de raciocínio. Acho que tudo isso se torna uma grande vantagem quando a gente pensa na ciência como um todo. A grande parte do conhecimento que se discute dentro da academia, né, no programa mestrado, doutorado, vem de artigo científico. Esses artigos têm uma forma de ser pensada, uma forma de ser construída. Então, como você acaba lendo muito aquilo, isso vai te ajudar quando você está montando uma proposta com o cliente, quando você está discutindo com os fornecedores da tua empresa, quando você está tentando escalar, como o Marcelo falou, pensando no rigor do procedimento qual você está fazendo. Agora, é claro que quanto mais você está sendo rigoroso, mais você está aumentando a régua, e aí tem algumas, como o administrador gosta de falar a palavra em inglês, né? Você tem que fazer um trade-off para isso, tem que fazer uma série de escolhas na tua formação. E acaba que grande parte dessas escolhas é sim, em relação à disponibilidade a qual você precisa ter. Disponibilidade é essa que o que nós fazemos enquanto no programa de ponto de vista administrativo não são regras nossas, são regras que vêm lá do MEC, especificamente de um órgão chamado CAPES, que regulamenta toda a pós-graduação. Basicamente, a gente cumpre regra do processo. Mas eu acho que o ponto principal, e aí eu gosto de falar isso, eu já falei isso com alguns alunos, é assim, se você estiver pensando em fazer um mestrado ou doutorado para dar aula, você vai perder muita chance. A aula pode ser uma consequência de você fazer uma carreira na academia, mas o mestrado vai te ajudar a escrever melhor, a ler melhor, a pensar melhor e conversar, e você vai conseguir abrir várias vertentes. E outro ponto que todo mundo colocou também, acho que é o desafio. E na semana passada, quando a doutoranda Cadini foi falar um pouco sobre essa questão de se posicionar nesse momento de pandemia, faz muito sentido. Dar um exemplo para vocês, a nossa turma de 2020, que foi que a Fernanda entrou agora, estava tudo certinho para as aulas começarem em abril. Aí na penúltima semana de março fecha tudo. E as aulas estão começando agora, começaram no dia 29 de junho. E isso teve toda uma troca de pensamentos, professores, organização de material, que digamos, toda essa mudança é o que a academia acaba fazendo também na nossa vida, como a Fernanda Giovana falou. O processo ali do mestrado, a Fernanda e o Tainan, que estão no doutorado, talvez concordem comigo. Se em 2 anos a sua vida muda muito, imagina em 4.
Nós somos adultos, então vai acontecer coisas boas, coisas ruins na nossa vida. Nosso grande desafio vai ser equilibrar tudo isso. E aí, obviamente, para todos aqui que já terminaram o mestrado, na que você termina e vê aquele papel na sua mão, dá vontade de você chorar copiosamente, porque só quem passou horas e horas atrás de uma cadeira, vários finais de semana em que você não conversava com ninguém, o telefone desligado, é uma troca. Mas aquilo lá, como para a carreira, faz muito sentido. Então, você tem que querer aquilo muito. Acho que é o grande desafio para seguir, né, para tomar essa decisão. Tá, então é só para amarrar, acho que são duas palavras importantes aí, desafio e rigor. Aí eu vou fazer só trazer as discussões e, por gentileza, provoquem mais os 4 aqui que são super capacitados na área. Tainá, você puder responder lá ao Vitor, cara, em relação à pergunta do tema, que aí a gente vai seguindo a ordem sim. que está lá, por favor. Vamos sim. O Vitor tinha perguntado aqui mais cedo que ele estava fazendo um projeto na área de psicodinâmica do trabalho, né, em relação principalmente à questão do estudo sobre motoristas de aplicativo em tempos de pandemia. Por acaso, o pré-projeto com que eu apliquei na UNB foi sobre o processo de uberização do trabalho, né? Dentro da pesquisa eu vi a terceirização, eu discuti a terceirização a partir de vários autores como um processo de precarização das relações de trabalho. E a uberização seria o agudo disso, porque não se considera que exija, inclusive, trabalho, né? Não há relação de contratual, né? Eles são parceiros, e como parceiros, eles não teriam os direitos, eles não são trabalhadores formais, vamos dizer assim. Então, o orientador seria, no caso, o Sérgio, né? Teria que ver como que está a questão do programa esse ano, se o Sérgio está participando ou não, o professor Sérgio Barroca. É uma área fantástica, né? O professor Sérgio, ele fez um doutorado dele com parte na França. Eu tive essa mesma felicidade que meu orientador na Universidade de Brasília também fez o projeto dele com parte no doutorado na França. Então, foi muito bom em alguns momentos, tanto em Brasília, a gente teve alguns encontros em Brasília e no Rio de Janeiro, que vieram os professores da França para cá, né? Então, assim, os autores que eu estudei antes de entrar no mestrado, que eu coloquei no meu pré-projeto, que eu apliquei na UFG, você sentar com eles, né? Você poder conversar com eles. Então, isso é muito legal no mestrado. Se a gente pegar os professores de praticamente de todas as áreas, todos fizeram ou estão fazendo algum trabalho fora, com pesquisadores de fora do Brasil, né? Então, no caso do Vitor, a psicodinâmica do trabalho é o DEJUR, né, que trabalha ela, e assim, dentro do que é discutido da linha de pesquisa de saúde do trabalhador com o professor Sérgio Barroca, teria total aderência ao tema, né? Seria bem-vinda a discussão. Obrigado. Complementando aqui, o Vitor, depois a fala também do Idelmar, esse ano o edital vai seguir a mesma lógica do ano passado, que primeiramente, nós vamos divulgar todas as, digamos, exigências e o prazo, e eu reforço a fala do Tainan. O nosso programa é afiliado à ANPAD, Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração. Então, nós temos hoje o teste dividido em dois, que é profissional e acadêmico. Então, é preciso que vocês façam o teste da ANPAD. Para quem vai fazer o mestrado, tem que ter uma nota mínima ali para não precisar comprovar suficiência em inglês. E quem faz doutorado tem que ter uma pontuação mínima de 300 pontos para aplicar. Então, isso é interessante. Acho que é bacana que o Tainan deu a brecha ali para vocês já confirmarem. Esse ano vai ser, obviamente, inédito, vai ser o teste online. Então, é interessante já se habituar e verificar isso especificamente. Um outro ponto também, e aí, então, como eu estava dizendo, a gente vai colocar o edital com as datas e depois, Vitor e Delmar, acho que vai ser bacana darem uma olhada por professor que tá aberto à orientação e também aos temas de interesse. Por quê? Lá na frente, o Luiz tinha feito uma pergunta em relação à matemática, e aí eu vou fazer um comentário, mas vou provocar o Marçal, o Giovana, o Fernando e o Tainan. Quando a gente entra no mestrado e doutorado, a gente entra com uma ideia. E essa ideia provavelmente vai ser desconstruída na primeira orientação. Faz parte do processo. Então, a minha humilde sugestão é alinhe o projeto de vocês ao tema que a gente vai divulgar na sequência. Então, de novo, a gente divulga as datas, as regras, depois a gente divulga os temas de pesquisa que já tem professores previamente determinados para orientar aquele tema. O trabalho tem que bater.
E aí não cria uma expectativa de amar o tema, falar assim, eu só pesquiso isso. Não vai funcionar. Na academia você vai entrar e você vai complementar uma pesquisa que o seu orientador está fazendo, tá? Então, alinhe isso. Deixa aberto, se vocês quiserem falar um pouco sobre essa experiência entre entrar como ideia e mudar, que faz parte do jogo. Vou fazer um comentário sobre isso que o Limonge falou, né? O meu caso foi exatamente isso. Eu propus uma coisa quando eu fui entrar e tinha uma certa aderência com uma linha de pesquisa, e quando você conhece o seu, né, orientador, que já tem um trabalho, que já tem aquilo que ele desenvolve, você acaba adequando aquilo, né, ou aquela área de atuação que ele já está pesquisando e que ele pode melhor te conduzir. E a gente tem que ser bastante assim, tem que ter humildade e resiliência, né? Eu diria que são duas coisas importantes. Primeiro que a gente está lá e assim, isso, né? Eu reconhecer que a gente não sabe nada ainda. Eu, né, até hoje, continuo sabendo um pedacinho de uma coisa que eu estudei, né? Então, tem que ter esse soft skill aí, né, que é muito importante, que o Limonge falou, de perceber as adequações necessárias do seu projeto. E também não pode ficar chorando muito o que a gente já fez, não, né? Porque teve uma hora lá que, junto com o professor Limonge e o professor Cândido, me falaram assim, ó, faz de novo. Beleza, fazer de novo, né? Faz de novo, né? Quer que fica bom? Ou você escolheu essa linha? Beleza, então faz de novo, vamos lá, vamos fazer de novo. Então a gente tem que estar muito preparado para isso, né? Para ser resiliente, ter a humildade e a confiança nos professores, nos profissionais, né? Uma coisa, pessoal, que eu fiquei muito fã de todos os professores que eu tive na UFG, né? Isso que o Tainan falou, eu tomava café com o professor Cândido lá na cafeteria várias vezes, final de semana, qualquer hora que ele podia, para a gente bater um papo, para me orientar. Então, assim, não que seja um padrão, né, mas assim, acaba que você desenvolve aí um relacionamento e um comprometimento, porque é importante para o programa que a gente seja bem sucedido, porque é o sucesso também do seu orientador, é o sucesso de todo investimento que a gente recebe na universidade, né? Se a gente parar para entender o quanto é privilegiado uma pessoa que faz um programa desse, que é gratuito, né, para ele, mas que tem um investimento muito alto, né, da universidade. Então, é importante a gente estar bastante consciente, né, daquilo que a gente quer fazer, né? Se a gente estiver bastante consciente, tiver resiliência de entender as mudanças, as propostas, né? Porque se eu for com pensamento fixo, né, igual o professor Limonge falou, mas eu queria pesquisar somente essa linha, só isso aqui. Poxa, pode ser que você não consiga finalizar o seu trabalho, né? A gente tem que estar lá pronto e aberto para mudança. Talvez além do pensamento crítico, né, que a Giovana abordou muito, a Fernanda, o Tainan também, eu acho que outra coisa que eu aprendi a ser no mestrado é resiliente, né? Eu acho que o couro fica mais grosso, assim, no sentido de levar pancada, de saber, pancada no sentido de, cara, não tá bom, faz de novo, seja mais profundo, ou esqueça isso e agora vamos por aqui. Então, eu acho que são características, eu chamo de soft skill, né, pessoais, que a gente ganha que é impagável às vezes, né? Se não, às vezes fica para a vida toda, né? Na hora do trabalho, mas também na hora das suas atividades pessoais. Eu acho que esse é um crescimento legal, viu, Limonge? Eu acho que a gente cresce muito enquanto pessoa, em ser resiliente, ser mais humilde, em entender, em ser mais aberto, né? Eu acho que isso a universidade muda totalmente a cabeça nossa, né? Talvez seja um dos maiores ganhos que eu tive na minha passagem pelo mestrado. Querem complementar? Eu só queria complementar, na verdade, enfatizar que a gente citou muito sobre a mudança do projeto inicial, né? Mas no percurso ele também vai mudar um pouquinho. Então, estar de coração aberto para as mudanças, tanto no começo como em todo o processo.
como o Marçal falou, foi sugerido para ele que fizesse de novo. No meu caso, foi sugerido que eu fizesse mais um experimento. Então, eu entendi que para o meu trabalho, para a riqueza dos dados, realmente era necessário que a gente complementasse a pesquisa. Então, vai ter momentos que você vai estar muito apegado. Não tem jeito, você vive intensamente aquilo. Então, às vezes, você vai se apegar à sua ideia. Se parece muito com um empreendedor quando quer abrir um negócio e é aquele negócio e pronto, porque é o meu negócio. Então, é o meu projeto, é a minha ideia, é a minha pesquisa. Mas a gente precisa entender que as contribuições que vêm dos professores, muitas das vezes é porque eles têm uma experiência maior naquela área e eles estão falando, não é para destruir o seu trabalho, acabar com a sua vida, seu final de semana, seu resto do ano, só pesquisando aquilo. Na verdade, é para que o produto final seja mais detalhado, um produto final mais rico do trabalho de vocês. Posso só fazer uma colocação, professor? Claro, à vontade. No meu caso, o projeto, eu entrei com um projeto no mestrado que deu muito certo com um projeto que a minha orientadora já estava, né, desenvolvendo. Então, essa dificuldade de ter que mudar muito o meu projeto, eu não passei por ela. Contudo, isso só reforça, né, o que já foi colocado. Isso só aconteceu porque estava muito alinhado com o projeto da minha orientadora, e isso aconteceu pelo acaso. Eu não tinha olhado, né, o Lattes dela, os projetos que ela estava orientando, mas eu concordo plenamente com tudo que os meus colegas comentaram. Realmente a gente tem que ter essa abertura, ouvir críticas, a gente vai escutar sempre, mas são críticas sempre muito construtivas, são críticas que vêm sempre agregar demais na nossa pesquisa, na nossa formação, e não somente no âmbito do programa, né? Porque ali durante o mestrado, por exemplo, nós passamos pela qualificação, que é o momento de melhorar o projeto, para depois implementar a pesquisa, e vem outras dificuldades, vem outros aprendizados, para então defender, né, na banca e você realmente receber o seu título, mas também em eventos, publicando artigos. Eu participei, por exemplo, de consórcio, né, o consórcio do mestrado, agora eu vou participar do consórcio doutoral. São oportunidades que pesquisadores de outras instituições vêm colaborar com o que você está fazendo, vêm contribuir com a sua pesquisa, e você tem um senso crítico aqui novamente também, para saber filtrar aquilo que você escuta e conjuntamente com o seu ou a sua orientadora, decidir o que você vai de fato implementar, que é relevante para o resultado que você deseja alcançar. Isso também é muito importante, né? Mas com certeza o que eu posso dizer é que todas as pessoas que em algum momento fizeram alguma crítica ou tentaram realmente contribuir, elas conseguiram. E isso ajudou demais o meu processo. Como eu disse, eu não tive esse sofrimento de ter que passar por muitas mudanças, mas o meu projeto ele evoluiu muito, ele cresceu muito em vista da visão que eu tinha inicial quando eu entrei no mestrado, porque eu não dominava o tema, né? Como o Marçal colocou, eu entrei, eu não conhecia, eu fui conhecendo ali, eu fui crescendo, aprendendo junto, né, com o programa, conforme eu fui cursando. E outro ponto muito relevante, que se eu puder deixar como dica, talvez, aproveitar muito todas as disciplinas para contribuir com o projeto. E isso faz toda a diferença para você ter uma maior tranquilidade durante esse período, especialmente no mestrado, que é muito curto. Ótimo. O Idomar tinha feito ali o comentário em relação à dificuldade das empresas. Esse é um ponto que, infelizmente, a gente vai acabar passando, a questão da cultura que a gente tem. Até o Tainan tangenciou isso também, a fala do Marçal. É uma cultura, muitas vezes, de não valorizar a questão da pesquisa, para a gente não entrar muito numa questão política. Então, realmente, essa é uma dificuldade, que aí, obviamente, vai ser muito importante o planejamento do trabalho. Então, se der zebra, tem que ter o plano A, B e C para conseguir evitar isso, porque como o Tainan até reforçou ali, existem alguns prazos a serem trabalhados. A Daiane, que está fazendo mestrado, também está passando por essa mudança, legal. A Larissa está perguntando sobre o processo seletivo. Larissa, o processo seletivo aqui, ele tem uma frequência anual. Tá? Então, em geral, a gente abre no meio do ano até o final, para todo mundo se organizar.
geralmente processo em relação à entrevista, essa parte toda começa no início do ano para as aulas ocorrerem junto com o primeiro semestre da UFG. Agora, cabe uma ressalva. Obviamente, com a pandemia, descolou totalmente o calendário do programa de pós-graduação com o calendário da graduação do UFG. Só a título de curiosidade, a UFG vai começar a graduação, primeiro semestre, agora dia 31 de agosto. E o nosso programa já começou em junho. O nosso objetivo é que a gente termine, ou tente estar muito próximo termine o ano 2020 no programa, provavelmente no próprio ano. Já a graduação vai terminar só no meio do ano que vem. Então, a gente vai tentar sempre manter o início, mais ou menos fevereiro, março, ali, início das aulas, tá? Aí depois também o Idomar menciona ali, né, em relação à questão da sobreposição de políticas de desenvolvimento. Talvez o grande desafio ali entre o mestrado e o doutorado é que no doutorado você pode propor, né? Como você busca ineditismo, você tem muito mais profundidade para, de fato, propor algo que possa ter uma determinada relevância. Aí o ponto bacana disso, uma série de professores do programa tem vários contatos aí. Então, por exemplo, como a Fernanda falou, o projeto que ela está envolvida aí tem um financiamento substantivo do Ministério da Saúde, professores do Brasil inteiro. Então, muitas vezes você entrando no programa, você acaba fazendo parte de uma rede de pesquisa, uma rede de acesso a dados, que obviamente a forma de você conseguir gerar impacto é muito, muito maior. O Ricardo Marques, ele é doutorando também do programa, está passando por alguma coisa que o Marçal passou em relação a essa mudança aí de tema. E aí, aproveitar esse gancho, provocar vocês também. Os quatro estão dizendo muito, tentando dar um adjetivo, que é humildade. O que mais você vai sofrer na academia é crítica. Parece que tudo que você faz nunca está bom. Por quê? Porque todo mundo opina. E aí você tem que fazer assim, é muito fácil criticar quando está pronto. Essa é como sempre que eu falo para quando estão criticando, é o sentimento que eu tenho quando eu apresento as coisas. Mas há pouco a Giovana falou, a expectativa é que quem está te orientando provavelmente tenha o famoso big picture, mas imagina mais ou menos onde esse negócio vai dar. Então, é realmente você confiar no processo que você está, mas essa discussão é muito importante, como foi mencionado. Acho que por estar num ambiente público, dá um sentido positivo da palavra, mas um pouco mais de conforto, de você conseguir, de fato, criar laços melhores com os professores. Então, tem muitos alunos que viram professores lá como substituto, que tem casos, como a Fernanda está no projeto hoje de extensão de pesquisa, que mostrou potencial. Então, é você conseguir também dar essa contribuição e mostrar ali ao que veio, tá? Tá bom, nananã. Tá. E acho que o outro ponto também que foi mencionado é em relação à qualidade do projeto que vocês vão estar submetendo. E aí eu queria provocar os quatro, se puderem falar um pouquinho de como é que foi o processo para vocês elaborarem o projeto, né? E efetivamente que vocês saíram com a dissertação. Como é que foi essa questão da escrita? Eu acho que é um caminho que eu queria que vocês pudessem abordar, por favor. Bom, no meu caso, houve também uma troca do projeto, né? Nesse processo, acho que foi a Fernanda que comentou da questão da qualificação. Em uma das qualificações, o meu orientador chamou outros 2 professores de fora, que não eram do programa, como se fosse, entre aspas, uma banca mesmo, né? E aí isso é legal, a disponibilidade, né? Quando o seu orientador tem essa rede de outros professores para poder ajudar, isso é muito bom. Então, eles, numa das sessões de qualificação, aliás, não foi nada na qualificação, assim, pré-qualificação, uma professora lá falou assim, olha, larga de mão o que você está fazendo, por que você não pesquisa isso, isso e isso? Né? Não tem nada nessa área, dá uma olhada nisso. E realmente, acabou virando o meu tema central da pesquisa. Né? O que era que eu estava fazendo? Eu utilizei, lógico, né? As leituras básicas, cada área tem os seus clássicos, né? Não tem como. Então, conhecer um pouco desses pesquisadores, desses professores clássicos, muitos mais antigos, né? Que já morreram, etc. e tal, mas tem muitos que estão na ativa. Então, você pode ler artigos recentes de professores que são os que estão mais envolvidos naquele determinado campo. Então, o que eu acho que tem que ser esse processo de escrita, primeiro, uma boa sistematização. Então, ter o hábito de leitura e ter o hábito de
anotar o que você está lendo, fazer uma planilha com o que você está lendo, que você vai utilizar isso lá na frente, né, na hora que você estiver escrevendo o projeto. As aulas, as primeiras matérias no curso, aquelas matérias que fazem todas as linhas juntas, né, que normalmente é o primeiro semestre, extremamente importante. Você aprender a pesquisar é chato mesmo, o primeiro semestre é chato. Aquelas picuinhas, né, a gente acha que é picuinha, mas depois você entende que se não for assim, não organiza, né, não sistematiza o conhecimento, né? Então aqueles detalhezinhos que escrever na ABNT, norma de ABNT, aquilo ali vira, você começa a escrever até endereço de telefone, norma da ABNT, porque aquilo ali vira sua rotina, né? Aquilo ali vira seu padrão de escrita. Então essas primeiras matérias, né, essas primeiras disciplinas, elas estão extremamente importantes. Se você fizer o primeiro semestre bem feito, com bastante dedicação, o processo de escrita é muito facilitado. E, por último, confiar no seu orientador na questão do projeto, porque não adianta você ter uma ideia linda, maravilhosa, mas que ela não é execuível. Né? Você vai pesquisar o trabalho do oceanógrafo aqui em Goiás, não tem jeito, o cara só tem no litoral. Como é que você vai pesquisar essa linha, fazer um projeto aqui em Goiás desse jeito, né? Então, essa realidade do que é possível, do que você quer, do que é possível, o orientador, ele tem plena capacidade, né? Ele já passou por isso, já orientou, ele fez, né, mestrado, doutorado. Então, confiar nisso. Se ele falar algo não é execuível, né? E eu já estou tendo isso com o meu orientador de doutorado, ele falou para mim, né, esquece isso daí, não faça isso, não vai dar certo. Você não vai conseguir fazer isso nem em Goiânia, nem em Brasília, esquece, vamos para outra coisa. Então, confiar nisso é muito importante. A gente entender que a gente está dentro de uma linha, de um programa, e que o seu resultado final ele tem que ser aderente, né? O seu trabalho final ele tem que ser aderente à linha que você propôs. Porque senão dá um descompasso. Eu fiz para a saúde pública do trabalhador e escrevo sobre, sei lá, inovação, não dá aderência. Então, entender que você tem algumas regras, você não vai escrever só o que você quer. Você vai escrever dentro do programa, obedecendo a linha do programa, né? E confiar no orientador. O orientador, eu conheço boa parte dos professores, boa parte dos que estão orientando hoje foram os professores do mestrado, são professores extremamente capacitados, extremamente abertos. É uma coisa que, assim, eu não sei como funcionam outros programas, né? Eu estou tendo a experiência agora da UNB, mas eu não sei se essa é a regra, porque se essa for a regra, o mestrado ele é muito mais acolhedor que a graduação, né? Até porque é menos professores, menos alunos, menos pessoas que estão ingressando, né? Então, aquele contato com o orientador ele é muito mais próximo. Então, acho que a escrita do projeto é isso. Leitura básica, sistematização e confia no orientador. Bom, legal. Eu falar um pouquinho aí né, e juntar com uma pergunta que acho que foi o Ricardo que perguntou aqui para mim quais os erros e acertos durante a jornada, né? Eu posso dizer mais uma vez que eu tive assim muitas superações, né, ao longo aí do meu mestrado. Eu, diferente por exemplo, da Giovana ou da Fernanda, né, que tiveram a iniciação científica e tal na UFG há um tempo, eu não era um cara da academia, né, não era um pesquisador. E você achar que sabe sobre o assunto lá no mercado e depois ir para a academia são dois mundos diferentes, né? Você muitas vezes entende da aplicação prática, você trabalha naquilo lá na empresa, mas na academia é diferente, né? Então, assim, a gente tem que fazer um mergulho profundo naquilo que você vai estudar. Você tem que fazer como, né, os meus orientadores sempre me ensinavam, a gente tem que dialogar com a academia. Nunca achar que você está trazendo alguma coisa que ninguém nunca falou, né? É muito raro isso, mas mesmo que se você vai falar de alguma coisa que você acha que alguém nunca falou, primeiro você tem que debater com quem já falou alguma coisa ou que está envolvido com aquele tema. Então, a primeira coisa é você entender o arcabouço de conhecimento qual sua pesquisa vai estar inserida. E eu estava até fazendo uma contabilidade aqui, eu abri um diretório enquanto o Tainan estava falando aí de questão de jornada, eu fiz uma soma rapidinho no meu browser aqui, eu tenho ainda catalogado aqui mais de 400 artigos, né, que eu li, que eu aprendi a ler, a entender sobre inovação, né? Então,
assim, é uma busca absurda por entender quem está assim, no estado da arte, na fronteira do conhecimento daquilo que você está propondo a fazer. E aí uma coisa muito legal do programa de mestrado, primeiro, né, são até os professores que te ensinam eu acho que talvez o segredo do sucesso é entender como é pesquisar, como é se organizar, né? Eu acho que é isso que faz a total diferença, é como o encontrar, como você saber buscar uma revista científica, como que eu nunca tinha feito até então. Eu já tinha, pra vocês terem uma ideia, eu já tinha escrito vários artigos na minha vida, artigos para o Popular, artigo para o Diário da Manhã, artigo para o Estadão, mas eu nunca tinha escrito artigo para uma revista científica, né? Então, assim, a avaliação do meu currículo para o mestrado foi zero, ganhei zero no meu currículo acadêmico. E eu achava que, poxa, meu currículo é ótimo, mas é ótimo para o mercado, né? Você ter um artigo lá no Estadão, ter um artigo no Popular, no Diário da Manhã, é mercadológico o negócio. Você está dando uma informação legal, bacana, mas o que vale é o conteúdo científico, né? Então eu não tinha. Então eu sofri muito com isso, tive que aprender muito. O que fez a diferença na minha trajetória foi aprender a saber como pesquisar, como me organizar dentro desse arcabouço de conhecimento, como iniciar uma discussão entre os pares, né? Ou seja, estou falando desse tema, mas o fulano falou isso e o ciclano falou isso, né? E depois de muito debater com a academia, que no final você vai falar. E através da minha pesquisa eu encontrei isso, essa pequena variação, ou esse item, ou esse item, essa que é a nossa contribuição que a gente dá, né, para a literatura e talvez de maneira prática, né? Então, assim, organização com o seu tema e aproveite bastante as disciplinas, como o Tainan falou. A disciplina de inovação do professor Mauro, né? Eu até hoje, quando eu encontro o Mauro, eu falei assim, foi o momento que eu mais me diverti no mestrado, porque era aquilo que eu adorava estudar. Eu ficava, assim, um dia à noite, louco para chegar no UFG, para poder comentar e discutir os artigos. Mas você tem que ler e tem que saber, né? Uma das coisas muito duras que eu escutei nos primeiros dias de aula, né? Não aconteceu comigo, aconteceu com um colega, e ele começou a falar sobre um artigo e o professor parou e falou assim, olha, você não leu, você está falando o que você acha. Aqui a gente não vem tratar do que a gente acha. A gente está num processo de pesquisa científica. Então, assim, é um negócio muito sério, né? A partir dali, ou desde então, em todo o processo, eu entendi que o quanto a pesquisa é séria, o quanto a pesquisa envolve dedicação, o quanto a pesquisa precisa de você se organizar para buscar os resultados, né? Então, horário muito importante, separar um tempo da sua vida muito importante, e principalmente o que vai fazer você sobreviver é saber como pesquisar, saber como buscar as informações e ter o pensamento crítico, né, que vai te ajudar a conduzir, junto com o seu orientador, para essa big picture que o Limonge falou, né? Então, muitas vezes eu não consigo enxergar tudo que ele está enxergando, mas à medida que eu vou caminhando e fazendo as entregas, o projeto vai sendo amadurecido, vai sendo levado. No meu caso, eu fiz 3 projetos, né? Eu fiz um projeto, estava fazendo um projeto, mudei de linha, o meu segundo projeto eu deixei para lá porque não estava legal e fiz um terceiro projeto, né? Então, se você conseguir esse acerto fino que a Fernanda fez, maravilha, vai rodar menos problemático, né? Então, se vocês quiserem olhar para um cara que eu falo que teve que se superar e refazer e rebolar de todos os jeitos, fui eu, né? Parte disso culpa minha mesmo, às vezes de entendimento, às vezes de discernimento, às vezes de preparação, né? Às vezes de dedicação, né? Eu fui bastante dedicado naquilo que eu podia, mas você tem que estar bastante organizado e ciente daquilo que você se propõe a fazer no mestrado. Então, por isso que eu sou muito, mais uma vez, né, aprendi demais. Eu digo que eu aprendo mais quando eu erro do que quando eu acerto. Por isso eu tenho muita lição do mestrado. Quer falar, Gil?
Eu só queria pontuar algumas coisas, porque, se eu não me engano, o Ricardo havia falado sobre como construir um projeto de pesquisa, né? E aí eu gostaria de indicar para vocês o seguinte: primeiro você tem que procurar os temas que são orientados dentro da linha de interesse, né? Você precisa verificar ali quais são os temas orientados e aquilo que você tem mais afinidade de pesquisa. Depois disso, você precisa ler sobre esse assunto de interesse e pesquisar em bases relevantes. E aí a gente deixa um parênteses aqui, para se vocês quiserem discutir depois sobre bases, onde procurar artigo, a gente está disponível aqui para falar isso depois. Muitas pessoas têm um questionamento em mente e vai na literatura ver se esse questionamento faz sentido ou aprimorar o questionamento que tem, etc., que foi o meu caso. Tem gente que não tem um problema de pesquisa na cabeça. Tem gente que se interessa por uma área e, lendo aquele assunto, vai lá no final do trabalho, você encontra lacunas de pesquisa e tudo mais, então você vai encontrar uma lacuna a ser pesquisada. Não tem aí uma diferenciação para chegar no seu problema de pesquisa, desde que, lendo, você embase aquilo que você está querendo procurar. É muito comum a gente, eu quero pesquisar isso. Por quê? Porque eu quero, porque veio da minha cabeça e eu quero pesquisar isso e pronto. A gente precisa ter um embasamento científico do seu questionamento para que prossiga uma pesquisa, né? Quando você vai fazer o seu projeto, são várias questões, né? A estruturação de uma introdução tem vários aspectos, mas o que eu poderia ressaltar para vocês ao escrever a introdução, você tem que ser detectado a relevância daquele assunto e qual que é o seu problema, né? Aquilo que você está querendo pesquisar, a dúvida que você está querendo sanar com aquele projeto. Então, acredito que para um bom projeto de vocês precisam mostrar, olha, a relevância dessa pesquisa se dá por isso, por isso, por isso, e eu vou pesquisar isso. É lógico que é muito mais detalhado do que eu estou falando aqui, mas é só para dar um preâmbulo para vocês. E, por fim, no meu entendimento, o projeto ele não tem que dar a resposta pronta do que vai ser feito. Você já não tem que entregar ali uma carta bem modulada e o resultado vai ser assim. Não é, pesquisa não é isso, né? Até porque os próprios colegas e o professor pontuou que há várias mudanças no decorrer do processo, né? Então, assim, você não precisa já falar, olha, vai acontecer isso e vai chegar naquilo, tudo certinho, bonitinho. No entanto, você tem que apresentar um possível caminho com embasamento. Não é nada que venha do mundo das ideias. É lendo que você vai encontrar esse embasamento daquilo que possivelmente você vai fazer durante esses 2 anos ou 4 anos, dependendo do qual dos dois que você vai fazer. E só complementando, justamente isso que os colegas falaram, embora o meu projeto eu tenha tido essa felicidade, né, dele estar bem alinhado, ele nasceu muito cru, muito superficial, eu até diria, né? Como eu disse, eu não conhecia o tema, então para fazer o processo seletivo do mestrado, eu fiz como a Giovana acabou de comentar. Então, eu tinha um interesse, uma dúvida, uma pergunta de pesquisa, e eu queria uma resposta para aquilo, né? Foi o que eu propus, e é assim que eu acho que é o caminho que a gente faz na pesquisa científica. Toda pesquisa, ela nasce de uma pergunta, de uma necessidade de se responder a algo. Então, foi um projeto realmente assim, que se a gente pegar e comparar com o resultado da dissertação, aparentemente parece que não estamos falando da mesma coisa, mas justamente esse processo de evolução durante, né, o curso do mestrado é que a gente percebe de forma muito nítida com o resultado da nossa dissertação. Então, realmente a importância de se buscar nessas fontes científicas para encontrar essa lacuna, com certeza isso é essencial para que vocês possam trazer um projeto que tenha relevância, né, e que isso tenha um peso junto à avaliação dos professores que vão conduzir esse processo seletivo. Então, é o que a gente sempre fala, né? Nós não estamos reinventando a roda. Dificilmente vai ter uma pesquisa que alguém nunca falou nada sobre aquele assunto. Então, por exemplo, no doutorado, nós buscamos sim o ineditismo.
Contudo, na minha área, a linha que eu sigo, a aprendizagem do empreendedorismo, nós temos diversos textos científicos escritos sobre o assunto. Eu tive, né, estou tendo que buscar o quê? Uma lacuna, algo que ainda não foi pesquisado, não foi respondido. Então, isso tem que se mostrar relevante. Então, não adianta eu achar que é muito interessante, como a Giovana disse, isso tem que ser relevante, porque muitas vezes pode não ter sido pesquisado porque não é viável, como o Tainan colocou, né? O orientador falou para ele, não, desiste disso porque não vai ser viável fazer essa pesquisa. Então, esse processo em conjunto com o orientador é totalmente fundamental para que realmente essa pesquisa ela evolua, né? E vocês tenham aí uma tranquilidade. E como o processo do mestrado é muito, como a gente já falou vários momentos aqui, curto, né? São 2 anos, passa muito rápido, ainda tem as disciplinas, a importância de aproveitar, né, para ler esses textos que fundamentam, então as primeiras disciplinas, como o Tainan também comentou, acho que o Marcel complementou, TO, né, teorias organizacionais, uma disciplina que ela é muito robusta, uma disciplina que exige muito do aluno, mas que traz um embasamento fundamental, porque você vai pesquisar para a sua formação enquanto pesquisador, né, e você aproveitar as disciplinas de método para poder fortalecer a sua metodologia, já escrever, né, esse capítulo da sua dissertação. Então, é mais ou menos isso que eu comentei antes, você aproveitando cada uma das disciplinas que você cursa, e para isso as disciplinas elas são escolhidas em conjunto com o orientador, a exceção das que são obrigatórias, né, serem cursadas, e aí você consegue sempre ter essa visão, é o que eu sugiro, né, sempre pensar o que eu posso extrair dessa disciplina para a minha pesquisa, para já colocar no meu projeto, que vai, né, resultar na minha dissertação, na minha tese, para deixar mais tranquilo. Bem, pessoal, para encaminhar então para o encerramento, 2 breves recados aqui. Essa lógica da gente conversar com os egressos ou próprios alunos e professores vai estar continuando. A próxima conversa vai acontecer no dia 12 de agosto. Vai ser uma discussão para apresentar as linhas de pesquisa. Então, vão ter 2 professores de cada linha para tirar dúvidas de vocês em relação ao que é investigado, um pouco do estilo de cada linha, o que se busca. Obviamente, ele pode ser uma forma de vocês, como foi mencionado, descobrirem lacunas, descobrirem interesse de pesquisa, uma boa oportunidade. E aí eu fiz questão de provocá-los também para chamar a atenção para vocês da importância de montar um bom projeto, é um dos itens do edital. No dia 26 de agosto, 2 egressas, a Luciana Padovesca, doutora PNB, e a Milena Costa, mestre da linha 1, elas vão conduziram já presencialmente em fevereiro, vão replicar agora, 26 de agosto, sobre uma oficina para elaborar projetos de pesquisa. Então, ali, para quem nunca escreveu cientificamente, vai ser uma boa oportunidade de vocês chegarem com projetos mais alinhados. Isso vai dar mais segurança, inclusive com a prova oral, temos todo um processo que vai ajudar bastante. Então, ficam os próximos convites, dia 12 de agosto, as inscrições ali sempre pelo Simpla, discutindo as linhas de pesquisa, no dia 26 de agosto, a oficina para elaboração de projetos de pesquisa, tá? Giovana, Marçal, Fernando e Tânia, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês, pela disponibilidade de vocês, terem topado de primeira. E aí, para agradecer também os últimos recados, as dicas de vocês para todos, para a gente poder encaminhar o encerramento. Bom, deixa eu me despedir aqui, eu tenho até uma outra reunião agora, 8h30, né? Primeiro agradecer, obrigado, professor Limonge, né, pelo convite, obrigado aí aos colegas, né, por toda a troca de conhecimento que a gente já teve, né, parabéns, Fernanda, aí pelo seu trabalho, Giovana e Tainan, profissionais aí que eu admiro muito e pesquisadores que eu admiro também. E para vocês que estão pensando em fazer agora, aproveitem, né, eu acho que se lancem aí, é um desafio sensacional, isso pode mudar a sua vida, mudar a sua carreira, estejam preparados para isso, né? Eu acho que é muito gratificante estar num programa como esse, né? E para mim foi extremamente positivo para a minha vida. Para aqueles que querem fazer, eu desejo aí boa sorte, sucesso. O Ricardo perguntou aí de, por exemplo, referência bibliográfica, alguma coisa. Se aproxime dos eventos, né? Se aproxime aí das oficinas, comece a entrar nesse universo, a biblioteca da UFG está lá, os trabalhos publicados aí no site, enfim, começa a se aproximar que daqui a pouquinho você vai achar todas essas referências aí que vocês, né, precisam, né? Todas essas bases de pesquisas, artigos e etc.
E é claro que, né, aí eu estou totalmente aí à disposição. Vou até colocar o meu e-mail aqui no chat, né? Se o professor permitir, pode, professor Monge? Vou colocar só para caso alguém queira saber da minha linha de pesquisa ou depois quiser bater um papo, tá aí o meu e-mail, né? Fica à vontade, me escreve aí, a gente de repente, né, já não pode tomar um café junto agora, mas uma conferência dessa aí eu estou à disposição aí no meu papel de devolver um pouquinho para a sociedade tudo aquilo que eu ganhei no mestrado. É isso, pessoal. Sucesso para todos que vão participar do processo. Prazer em conhecê-los e muito obrigado. Bom, pegando o gancho aí do que o Marcel falou, agradecer ao professor Limonge, né, professor? Estamos sempre à disposição. O que precisar, eu acho que o programa cresce com isso. E se o programa cresce, lá na frente o nosso diploma fica cada vez mais valioso também, né? Um programa bom, a gente falar que fez parte do programa CAP 5, 6, 7, né? Se Deus quiser, esse é o caminho. E na linha do que o Marcel falou, a gente está devolvendo o que a gente teve, né? Os professores, toda a estrutura que a gente tem na UFG, para quem não conhece, vá lá conhecer a Escola de Administração. É uma das melhores, não em estrutura, não é da universidade, é uma das melhores de Goiânia. A estrutura que se tem lá para estudar é incrível, né? É muito melhor que muita universidade onde se paga uma fortuna, né, de mensalidade, e é nosso, né? É um patrimônio público. Então, nesse momento que a gente está vendo aí a necessidade de se investir em pesquisa, né? Nesse caso, nosso caso aqui, a área de saúde, a universidade pública ela é a saída para tudo isso e para todos os problemas que a gente tem. É dali que vai sair soluções de inovação, de marketing, das áreas de administração pública para melhorar todos os problemas que a gente tem no país. Então, é dali que vai sair, né? Com pesquisa, com desenvolvimento, com comprometimento. Então, fica, para quem não conhece, vá lá conhecer, dá uma passadinha lá, né, no Campus 2, vá conhecer a estrutura e tomara que todos que estão aqui hoje estejam daqui pouco tempo dentro do programa e podendo acompanhar o que a gente falou, né? Confirmar o que a gente falou, né? Para ver que a gente não falou nenhuma doidura aqui, né? Foi tudo dentro do que a gente colocou aqui, e lá na frente estaremos juntos aí para outras conversas como essa, tendo aí outros colegas egressos dessa conversa de hoje. Eu deixo aqui também os meus agradecimentos ao professor Limonge, a Marçal, Tainã, Giovana, todos que puderam participar aqui conosco também. Acredito que todos nós aprendemos, né, com as experiências uns dos outros, então, especialmente no mestrado, né, até hoje eu tenho contato com a turma, né, com alguns componentes da turma de 2015, que foi o ano que eu ingressei no PPG-ADM da UFG. E isso é muito importante, a gente continua trocando experiências, né, então momentos como esses aqui, eles não são raros, e como, né, o Marçal, o Tainan colocaram muito bem, com toda certeza, se vocês, né, eu desejo muito boa sorte a todos que forem participar do processo seletivo, aqueles que já estão, né, participando de mestrado, de doutorado, e tudo isso que a gente falou, vocês com certeza comprovam ou comprovarão, né, na prática, e o crescimento, né, com certeza não tem como, acho que nem mensurar, então vale muito a pena mesmo toda essa experiência que a gente passa. E como dica, né, que eu posso deixar talvez para aqueles que vão participar do processo seletivo, especialmente em relação a fontes científicas, que é algo que a gente aprende quando a gente ingressa no mestrado, então essas disciplinas iniciais, elas nos ensinam onde buscar, e é um conhecimento que muitas vezes durante a graduação nem todos têm realmente, né? Então eu deixo aí como sugestão consultarem, né, o site do PPG-ADM, consultarem os sites dos grupos de pesquisa do PPG-ADM. Então, nós temos o ADM-KT, coordenado pelo professor Ricardo Limonge na área de marketing, nós temos o LAPEI, que é de empreendedorismo e inovação, e lá tem dicas, tem sugestões do que nós chamamos de bases, né, de dados, bases de periódicos. Periódicos são as revistas científicas, então tem sugestões daquelas que são recomendadas. Nelas vocês conseguem fazer pesquisas, encontrar artigos científicos que são confiáveis, para então dizer, né, será que, de fato, o que eu quero pesquisar é relevante? Pelo menos ter uma ideia inicial, acho que pode ajudar.
Tá bom? E no mais, se precisar, eu deixei meu contato aqui no chat, fiquem à vontade. E, novamente, muito obrigada e sucesso, pessoal, a todos vocês. Pessoal, eu também me despeço de todos, agradeço a disponibilidade, todo mundo que ficou ouvindo aqui até o final. Acho que a única coisa que eu posso pontuar agora para vocês é: sempre haverá uma dificuldade, sempre haverá um questionamento, sempre haverá uma dúvida, e se eu vou agora ou não vou. E a única coisa que eu posso falar para vocês é que em todos os momentos que a gente vive, sempre a gente vai ter alguma incerteza, né? Então, eu colocaria um pouco de apoio aqui para vocês, para que, se vocês querem, se vocês pensam em ingressar, nós estamos aqui à disposição para apoiar vocês nessa jornada, que eu acredito que faz total diferença, né? É algo novo para vocês, mas a gente está aqui para apoiar, porque a gente passou por todo o processo, então a gente sabe que não é fácil, mas que é possível. Pessoal, então, muitíssimo obrigado, uma boa noite a todos. A gente espera que eu encontre-os aí no dia 12 de agosto, tá bom? Fiquem bem, qualquer coisa, todos estão à disposição. Daqui a pouco eu passo e-mail com o e-mail de todos que permitiram também, a gente está à disposição, tá bom? Tudo bem?